sou eu de Jesus. Porque o que Deus falou a Moisés, eu sou. Aleluia. O que Jesus é? Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é, aleluia, a porta. Quem entrar por ele entrará, sairá e assará pastagem. Só Jesus pode dizer eu sou, ninguém mais. A gente não é, a gente não pode. Jesus é, Jesus pode, Jesus é capaz. E Ele vai fazer, aleluia. E Ele vai fazer na sua vida. Jesus diz, sou eu sou, não tenho medo. Quando nós recebemos uma revelação de quem Jesus é, o nosso coração se acalma. Você pode estar tribulado, você pode estar angustiado, mas quando você recebe a revelação de Jesus, o teu coração se enche de paz. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro diz assim, se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro não sabia que ele não poderia fazer algo sobrenatural sem uma palavra de Deus. Pedro sabia que ele não poderia andar na dimensão de Jesus sem uma palavra liberada da boca de Jesus. Mais tarde ele descobriu isso outra vez, quando Jesus chega no barco e diz, lança a rede ao outro lado. Ele obedece a palavra de Jesus, segundo a tua palavra, eu lançarei as redes, e a pesca foi maravilhosa. Irmãos, eu e você não podemos fazer nada sem antes receber a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alicerce para a nossa vida espiritual ser grande. É a palavra de Deus que é o nosso alicerce para subir a novas dimensões espirituais. Pedro queria uma palavra liberada de Deus. E Jesus disse, tu quer saber? Então, vem. Aleluia. Irmão, tem pessoas aqui, o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que já receberam palavras específicas de Deus para abrir negócios, para assumir ministérios, para ser firme em posições que deviam ter tomado. Já receberam palavras específicas de Deus e você continua no barco, e você continua com medo de pisar sobre as águas. Ei, se Jesus já liberou uma palavra para você, você pode sair do barco, que o mar vira estrada para você passar. O impossível se torna possível, o sobrenatural ele se torna realidade. Tudo que você precisa é de uma palavra de Jesus. E Jesus está liberando uma palavra para você hoje. E que palavra Jesus está liberando para mim, pastor? Jesus está dizendo de uma posição mais alta, vem. Vem! Quem tem coragem de sair do barco pela palavra de Deus? Quem tem coragem de dizer hoje, a partir de hoje, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou entrar onde eu nunca entrei, eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida, porque hoje eu estou crendo que uma palavra de Deus já foi liberada sobre a minha vida. Anda debaixo da palavra e você vai ver o sobrenatural de Deus. Os outros discípulos estavam com medo. Pedro tinha uma palavra. Quem tem palavra não precisa ter medo. Diga para o teu irmão, quem tem palavra não precisa ter medo. Você tem palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Quem tem promessa de Deus? Quem já recebeu a palavra de Deus? Então não tenha medo, vai e faça. Vai e faça. Aleluia. Pedro foi, e ele foi indo até Jesus. Só que entenda isso, não é porque a palavra de Deus está liberada que haverá facilidades. Jesus nos libera a palavra e garante a vitória, mas Ele não garante a vitória com facilidades. Aleluia. Durante a caminhada de Pedro sobre as águas, ele colocou aquele pé na água. A água estava firme, e ele deu o segundo passo e foi caminhando, obedecendo a palavra de Jesus que dizia vem. Mas durante a caminhada, ondas vão se levantar para testar a tua fé. Durante a tua obediência, o vento vai soprar para ver se você ainda acredita que Deus está fazendo a sua vida. O problema é que muitas pessoas obedecem à voz de Deus no começo, só que quando a onda levanta, quando o vento sopra, desistem, voltam para trás. Ei, se Jesus liberou a palavra, não importa o que vai acontecer à sua volta, não importa as lutas e as tribulações, Deus está contigo no meio desta luta, Deus está contigo no meio deste vale, Deus está contigo no meio do deserto. A falha de Pedro foi olhar as circunstâncias. Ei, crente não vive por vista. Se você está preocupado com a tua conta bancária, se você está preocupado com as coisas que estão acontecendo à sua volta, se você está preocupado com aquilo que você precisa que aconteça no mundo
natural, ei, isso não é para crente. Quem tem medo, quem tem angústia, quem é ansioso, esse não confia em Deus. Pedro, ele, a Bíblia diz que ele começou a afundar quando olhou para o vento e com as ondas se levantando. Quando você olha para as circunstâncias, você começa a afundar. Quando você começa a olhar para o problema, você começa a desacreditar. Quando você começa a olhar para as ondas que se levantam, a incredulidade enche o teu coração. Talvez tem pessoas aqui dentro que já estão afundando das palavras que um dia Jesus liberou. O que é interessante, eu acho muito interessante esse texto, é que a Bíblia diz que Pedro não afundou, ele começou a afundar. Irmão, eu não sou muito bom em física, não sou muito bom na ciência, mas eu sei que a densidade do corpo humano é maior que da água, e por isso o homem afunda. Quando o milagre deixasse de existir, irmãos, não haveria um milésimo segundo. Pedro, ele sucumbiria rapidamente para o fundo da água. Se tirasse aquele milagre das águas ali, Pedro afundaria em milésimos de segundos. Mas a Bíblia diz que Deus não permite isso, porque Deus permitiu que Pedro começasse a afundar. Receba essa revelação de Deus para a sua vida. Ninguém sai da presença de Deus do dia para a noite. Ninguém sai da presença de Deus por causa de um pecado. Ninguém sai da presença de Deus por causa de um erro. Ele começa a sair. Quando a pessoa sai da igreja, ela já estava afundando há algum tempo. Mas ela já estava submergindo há algum tempo. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bom. Porque Deus é bendito. Talvez tem pessoas aqui que eu estou pregando já estão afundando há muito tempo, mas Jesus está dizendo: há uma nova chance para você. Eu ainda mantive a minha misericórdia, eu ainda mantive a minha graça sobre a sua vida. Uma coisa, Jesus não permitiu que afundasse. Sabe o que é, irmão? A boca de Pedro. Aleluia. Eu não sei em que parte do corpo a água estava, mas a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas uma coisa, Jesus não permitiu que você afundasse: na tua boca. Alguém está me entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Talvez você começou a afundar. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você já não é o que era antes. Talvez você está fraco, caído, debilitado. Mas uma coisa, Jesus não deixou afundar: a tua boca. Porque é na tua boca que você clama a Ele. É na tua boca que você, aleluia, levanta a tua voz. Como Pedro disse: Senhor, socorre-me. Ei, a tua boca ainda não afundou. Então você pode abrir a tua boca nessa noite e exaltar o nome de Jesus. A tua boca ainda não afundou. Você ainda tem voz. A tua boca vai começar a estar fora das águas. Você pode pedir nessa noite: Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão. Eu creio que quando Pedro estava afundando, ele levantou a mão direita e começou a dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Comece a dizer, você que está afundando, você que já não é o que era antes, você que está fraco, você que está caído, comece a clamar para o Senhor: ajuda-me, socorre-me, resgata-me, Senhor. Oh, aleluia. Jesus deixou a tua boca de fora. Aleluia. E quando Pedro clamou, irmão, é tremendo demais. Quando Pedro estava afundando, Jesus não fez nada. Mas no momento que Pedro clamou, Jesus socorreu. Talvez tem pessoas aqui que estão afundando há algum tempo, e a sua vida só vai de mal a pior, mas você continua orgulhoso. Você não pede ajuda, você não pede oração, você não diz: eu estou errado. Você pensa que todo mundo errou, menos você. Ei, enquanto você ficar com orgulho, enquanto a soberba estiver no seu coração, você vai afundar. Mas quando você se humilhar, diz que Deus, Ele dá graça àqueles que se humilham. Quando você se humilhar e pedir socorro é um ato de humilhação, irmão. É levantar a tua mão, é colocar o teu rosto no pó. Só Deus sabe quantas vezes eu tive que colocar o meu rosto no pó, dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei, eu não posso permanecer mais do mesmo jeito. Ajuda-me, muda-me, socorre-me, restaura-me. E quando nós clamamos, quando Pedro está afundando, Jesus não fez nada. Mas quando Pedro clamou,
Ele estendeu aquelas mãos, pegou Pedro e colocou ao seu lado. Jesus está estendendo a sua mão sobre esta igreja em Campo Belo. Jesus está estendendo a sua mão sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, no estado de Minas Gerais, na cidade de Campo Belo, para restaurar a vida. Sinta a presença dele aí, sinta a mão dele aí te pegando, sinta o toque dele aí, ele está te pegando hoje. Já tem gente se quebrantando, chorando, porque estão sentindo a mão de Jesus se levantando. Hoje é noite de cura, de restauração. Ele te levanta nesta noite. E quando Jesus levantou a Pedro, colocou o seu lado. A Bíblia não nos diz, mas eu posso conjecturar que agora no trajeto de volta, Jesus já não deixou Pedro andar sozinho. Porque quando Jesus faz um milagre na sua vida, ele resgata você, e agora ele pega você pelo braço, e ele começa a andar com você. Jesus vai começar a andar contigo, irmão, se você se ligar. Jesus vai te levar de volta para o caminho. Jesus vai te levar de volta para o barco. Ei, Manasseh, tem alguém acreditando nessa palavra profética lá? Está vindo do céu, aleluia. Glória a Deus. Jesus está pegando a tua mão, vai te dar forças, trazer você de volta para o barco. Talvez aqueles que estavam no barco, que ficaram dizendo, por que ele foi? Por que ele saiu? Saiu, agora está se afundando. O que eu vou fazer? Bem feito. Aqueles que muitos te julgaram, aqueles que muito apontaram o dedo para você, enquanto você estava se afundando, enquanto você estava caindo, agora vão ter que ver, agora eles vão enxergar que Jesus está do teu lado, que Jesus está andando com você, que Jesus está te trazendo de volta para o teu lado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eles vão ter que glorificar o Senhor por causa da tua vida. Quem é este? Quem é este que faz esse milagre? Esse só pode ser o Filho de Deus. Aleluia. Hoje, Deus, eu resumi essa palavra para dizer esse recado para a tua vida. Jesus ainda conta contigo. Ele vai restaurar você, vai mudar a tua história. Basta você clamar ao Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.